Olá, pessoal! Avatar, do James Cameron, está de volta aos cinemas naquele 3D glorioso dele, em preparação, lógico, para o lançamento de Avatar 2, agora em dezembro. Avatar 2 teve atrasos sucessivos no lançamento, todos determinados pelo perfeccionismo célebre do James Cameron. Não custa lembrar, ele ainda é o filme recordista em bilheteria no mundo todo, com 2,847 bilhões, algo assim. Uns 50 milhões de dólares à frente do segundo colocado, Vingadores Ultimato. Se a gente fosse corrigir esse valor para inflação, lógico, Avatar ainda ficaria bem mais à frente, porque ele é de 2009. E eu acho que essa é uma ocasião muito boa para a gente falar de por que o James Cameron é um cineasta tão diferente, tão especial e tão fundamental na história do cinema dos anos 80 para cá. É uma boa ocasião também para a gente constatar que não é que Avatar envelheceu bem no decorrer desses 13 anos, é que ele não envelheceu. E, na verdade, ele parece mais novo agora do que quando ele foi feito. Pessoal, mas como eu vou falar bastante nesse vídeo, deixa eu fazer uma pausa refrescante aqui. Eu adoro essa imagem porque ela faz a gente mergulhar nesse dourado borbulhante da cerveja. E mais, faz a gente mergulhar no tempo, começando bem aí no momento em que a tradição cervejeira mais alegre de todas estava nascendo, a Oktoberfest. Vamos voltar do começo? Em Munique é assim que se toma cerveja, na Oktoberfest ou em qualquer outra semana do ano, em conjunto nas mesas coletivas dos Biergartens, nesse clima de festa que você está vendo aí, e para o qual não existe cerveja mais apropriada do que a Munich Helles, o estilo intenso e fácil de beber que a Spaten criou. Eu acho o máximo como a gente vai dando a volta ao mundo e atravessando as décadas junto com essa caneca de Munich Helles. Quer ver? Presta atenção porque agora é uma vertigem. Veja se você encontra o Zeppelin na Riviera Francesa dos anos 20, o Big Ben na Londres fervida dos anos 60, a Torre na Berlim que foi a vanguarda dos anos 80, e a gente aqui em 2022 fazendo como se faz desde aquela primeira Oktoberfest e em qualquer Biergarten, celebrando juntos na mesma mesa em volta de uma Spaten. Spaten, a cerveja que criou o estilo Munich Helles. Beba com moderação. Prost. Pronto, agora a gente pode voltar à resenha. Revendo o Avatar, eu fiquei impressionada de novo com aquelas cores maravilhosas que o James Cameron encontrou para o filme, aquela profundidade que o filme tem. É um dos poucos filmes feitos em 3D nativo, a gente diz isso quando o filme é rodado em 3D e não convertido de 2D para 3D depois. E ele tem essa fluidez incrível por vários motivos. O primeiro deles é que na década que separa Titanic de Avatar, o James Cameron não fez nada além de, lógico, mergulho submarino de altíssima profundidade, a gente vai falar disso mais para frente, e desenvolveu tecnologia para fazer Avatar. Principalmente, ele encomendou o desenvolvimento de câmeras 3D que fossem ágeis. As câmeras 3D que existiam até então eram do tamanho de uma máquina de lavar roupa para a família toda, pesavam uns 150 quilos e era impossível ir com elas de um lugar para o outro com um mínimo de agilidade que fosse. Elas engessavam a maneira como um filme era feito. Bom, ele conseguiu derrubar essa barreira totalmente. Uma segunda razão muito importante é que, com Avatar, o James Cameron queria propor o 3D como uma nova fronteira narrativa a ser superada no cinema. Grosso modo, a gente tem duas maneiras de fazer 3D. Uma delas é usando o que se chama de paralaxe negativa, é fazer com que os objetos pareçam estar à frente da tela. É a maneira preferida de 9 entre 10 cineastas, porque eles não têm a visão do James Cameron e eles sempre acharam que o bacana do 3D era ficar tirando coisa na cara da plateia.
Como a gente sabe desde o lançamento do Avatar, tanto atiraram coisa na cara da plateia que a plateia cansou e o 3D meio que se esgotou. Mas o que o James Cameron faz e vai fazer de novo em Avatar 2, 3, 4 e 5, esse é o plano pelo menos, é usar o que se chama de paralaxe positiva. É uma solução visual e narrativa muito mais imersiva e muito mais elegante. Ela faz com que a profundidade da cena aumente da tela para trás. É uma maneira muito mais sutil e delicada de trabalhar o 3D e, no entanto, muito mais eficaz como solução narrativa, porque ela mergulha a gente no ambiente que está sendo criado. No caso de Avatar, mergulha a gente na beleza estonteante do planeta Pandora, em que a história se passa, e faz a gente experimentar aquele planeta com a mesma sensação de embriaguez que o protagonista experimenta ele. O Jake Sully, interpretado pelo Sam Worthington, um Marine que ficou paraplégico e que em Pandora começa a habitar o corpo de um Navi. Em sânscrito, avatar quer dizer mais ou menos encarnação, e é isso que acontece com o Jake. A consciência dele é transferida para esse corpo de um Navi, um corpo que foi criado em laboratório, um corpo de 3 metros de altura, de ossos reforçados com fibra de carbono, que ocorre naturalmente em Pandora, extremamente ágil, de feições mais ou menos felinas e pele azul e tigrada. E nesse corpo ele pode se movimentar por Pandora com muito mais liberdade até do que ele jamais pôde se movimentar com o corpo original dele na Terra. Uma Terra que, vale dizer, a gente está em 2150 e alguma coisa, não tem mais verde, está completamente esgotada e com a qual Pandora, portanto, faz um contraste muito grande. Um contraste que, lógico, os interesses econômicos estão querendo anular. Tem uma companhia mineradora enorme, com uma operação gigantesca, empenhada em destruir essa população indígena do planeta, os Na'vi, para melhor poder tirar todas as riquezas naturais que estão sob o solo. Só aí, então, eu diria que Avatar já ficou mais atual até do que ele era em 2009. Se parece que eu estou chovendo no molhado e resumindo uma história que todo mundo já conhece porque já viu o filme, na verdade, eu estou dizendo todas essas coisas porque elas vão direto ao fundamento do cinema do James Cameron. O James Cameron é um cineasta com cabeça de engenheiro, coração de desbravador e uma alma um bocado lírica. Ele é o cineasta por excelência do hardware, de toneladas de aço guinchando e se retorcendo, de estruturas imensas criadas pelo homem, do máximo de intervenção tecnológica na natureza e na vida cotidiana. O que é muito curioso e extremamente interessante para mim é que ele é, ao mesmo tempo, um proponente da intervenção tecnológica, ele usa ela de maneira intensa nos filmes dele, e, por outro lado, ele é um grande argumentador dos perigos dessa intervenção, ou pelo menos dos problemas que ela pode causar. Não é à toa que o planeta de Avatar se chama Pandora. A caixa de Pandora, na mitologia grega, é o lugar de onde saem todas as consequências boas e ruins e sempre imprevistas e incalculáveis de qualquer fronteira que a gente abra. Eu diria, na verdade, que não existe cineasta que compreenda tão bem o mundo físico em que a gente vive quanto o James Cameron, e que entenda tão bem como, na maneira como a gente usa a nossa imaginação e a nossa capacidade de construção para ampliar o nosso efeito sobre esse mundo físico, a gente abre cada vez mais possibilidades que a gente não consegue mensurar no momento em que as está abrindo. Ele é ao mesmo tempo apaixonado pela engenharia, pela tecnologia e pela natureza. Quando ele foi fazer Titanic, teve ali também uma fase longuíssima de preparação tecnológica, na qual, claro, ele desenvolveu as capacidades de mergulho de profundidade e de filmagem em profundidade até um ponto que se julgava impossível até então. Como disse um ator que trabalhou muitas vezes com o James Cameron, impossível é uma palavra que deixa ele sexualmente excitado. Alguém diz não dá e o James Cameron imediatamente se põe a fazer com que sim dê.
Muito famosamente também, o James Cameron é uma pessoa intransigente e irredutível nas metas que ele se propõe. Os executivos de estúdio que alguma vez tentaram dar algum palpite numa produção dele levaram coças das quais eles nunca vão se esquecer. Eu já tive a oportunidade, aliás, de estar pessoalmente do lado do James Cameron enquanto ele dava uma bronca num sujeito e, caramba, eu achei que eu entendia tudo de levar bronca, mas aquela ali foi apavorante. Por outro lado, quando ele acha que a conversa que ele está tendo é interessante e é estimulante, ele é a pessoa mais entusiasmada e atenciosa com que eu já conversei. Ele é, em suma, um grande conjugador de opostos. Ele colaborou no desenvolvimento de outros veículos de grande profundidade depois do Titanic, num dos quais ele desceu até o ponto mais profundo da crosta terrestre, que são as Fossas Marianas, a 11 mil metros de profundidade. Eu tive outra oportunidade de conversar com ele 2 semanas depois dele ter feito essa façanha. Ele estava num navio ao largo de Guam, no Pacífico, e quando eu perguntei para ele sobre a descida até as Marianas, ele falou de tudo menos de medo, construção, tecnologia. Ele falou do enlevo dele. Ele falou de como foi transformador estar no meio daquele silêncio, daquele lugar nunca desbravado antes, o quanto aquilo mudou ele como pessoa, o quanto aquilo tinha mudado ele como contador de histórias, como narrador. Ou seja, ele transforma toda essa obsessão, e é uma obsessão mesmo que ele tem, de transpor todos os limites físicos do possível em um enlevo. É isso que ele tem traduzido nos filmes dele. E os roteiros dele, às vezes, são rudimentares, vamos dizer de uma maneira educada. São até, às vezes, meio kitsch? São. Mas eu acho que ele crava o nome dele cada vez mais alto com cada filme que ele faz. Na crônica cinematográfica, porque a gente pressente nele essa sinceridade, essa abordagem instintiva com que ele traduz experiências que são, antes de mais nada, racionais. A gente pode dizer que tem um quê, ou talvez mais do que um quê, de megalomania no James Cameron? Pode, com certeza. Mas eu acho que a maneira como ele coloca esse complexo de Deus dele em prática, de criador de mundos que ainda não existem para a gente, que a gente ainda nem sonhou, isso é o que faz toda a diferença. Ele se fascina pelo que ele cria, primeiro, e segundo, o compromisso dele com a meta que ele quer atingir é tão absoluto que carrega todo mundo junto com ele. O James Cameron tem essa reputação de ser colérico, destemperado, tirânico no set de filmagem, mas ele tem uma legião de técnicos e de atores que fazem qualquer negócio para trabalhar com ele, que são fiéis a ele até o fim. Eu acho que essas pessoas entendem que essa alegada tirania dele no set de filmagem é o modo como ele protege o trabalho que todo mundo está realizando ali. Do que a gente viu até agora de Avatar 2, não dá para ter a menor ideia de qual vai ser a história. Provavelmente vai ter gente que vai acusar ele de novo, como acusou no primeiro Avatar, de ecossentimentalismo. Mas eu acho que ecossentimentalismo ou ecodefesa ou eco qualquer outra coisa que seja é exatamente aquilo de que a gente precisa nesse momento. O James Cameron talvez não tenha uma apresentação muito intelectualizada das ideias dele, mas ele é um comunicador como poucos na história. E bobeou talvez seja o único cineasta que lida sistematicamente com uma questão filosófica que é de extrema importância no tempo em que a gente vive. Que é essa dualidade, esse espírito ao mesmo tempo curioso, fascinado por um lado e destrutivo por outro, com que a gente multiplica o nosso alcance sobre o nosso mundo físico. E a parte de qualquer outra coisa, eu vou dizer, olha, são quase 3 horas de filme Avatar, e no entanto passa assim, ó. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. Para dicas diárias de filmes e séries, dê uma espiada nas minhas redes sociais, os links estão na descrição aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.